Olá, mulheres corajosas, como vocês estão? Espero que todas estejam bem. Hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre Gênesis 19, onde vamos estar analisando e aprendendo um pouco com a esposa de Ló e suas filhas. Gênesis 19, 26 diz: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Quantas vezes nós olhamos para trás e pensamos no que deixamos para trás por obedecer a Deus, né? Quantas vezes nos comparamos com os outros, ou na época que estávamos antes de obedecer, antes de receber um chamado, antes de estar fazendo a vontade do Senhor, antes de estarmos na posição que Deus nos colocou, ou nos convidou. Muitas das vezes nós não só não nos comparamos com outras pessoas, mas nos comparamos com aquilo que deixamos para trás para obedecer ao Senhor. E hoje nós vamos estar falando sobre a esposa de Ló e suas filhas. Sodoma e Gomorra era um lugar pervertido no sexo. Era muito homossexualismo, né? A origem, por exemplo, do termo sodomita para descrever homossexual ativo, vem desta passagem, só para a gente ter uma ideia. Então, Ló preferiu dar suas filhas para os homens daquela cidade para poupar a visita que estava em sua casa, como fala lá em 19:8. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o homem. Fora vou-los trarei, e farei delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Então, para ter uma noção de como era um lugar pervertido, Ló preferiu, para guardar aqueles homens, que ele sabia que eram homens vindos da parte do Senhor, ele preferiu colocar suas filhas ali à disposição para poupar esses homens. Mesmo com toda a demonstração que Ló teve, sua família, né, do amor e do cuidado do Senhor, lembrando que Ló não era justo. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 18, quando Abraão tenta negociar com Deus, né, de achar a quantidade de justo ali, em nenhum momento Abraão nem cita teu sobrinho, não cita Ló. Então, o cuidado de Deus com Ló, no versículo 16, mesmo Deus tendo esse cuidado com Ló e sua família, eles ainda demoravam, os homens ainda tiveram que pegar, lá no versículo 16 fala: ele, porém, demoravam, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E assim o tiraram para fora da cidade. Então, mesmo com todo o cuidado, eles estavam ali com dificuldade de deixar para trás tudo aquilo que eles viviam ali que não era bom. 19:26. A mulher de Ló, ela olha para trás, e esse olhar para trás é porque ela demonstra que está apegada aos prazeres que deixou para trás. Então ela está apegada aos bens materiais e tudo que eles tinham, porque Ló, ele era uma pessoa que tinha bens, né? Se a gente for voltar lá no versículo 1, Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e saiu ao seu encontro e inclinou-se com o rosto até a terra. Isso demonstra que ele tinha autoridade sobre aquele lugar, ele tinha bem sobre aquele lugar. Então, imagina a mulher de Ló tendo que deixar tudo para trás, não só a vida que levava, mas os bens materiais que ela tinha. Então, ela ficou presa àquilo ali. Então, muitas das vezes nós nos prendemos àquilo que nós deixamos para trás quando Deus manda obedecer, manda sair, manda mudar, manda sair daquele lugar que nós estamos. Isso não estamos só falando de espaço físico. Muitas das vezes Deus pede para que possamos estar deixando algum tipo de amizade ou algum tipo de momentos, né, que estamos vivendo
Deus manda deixar para trás algumas situações e nós nos prendemos, ou quando mesmo obedecendo, nós nos prendemos e tentamos comparar. Poxa, mas deixei tudo isso e estou aqui vivendo numa situação em obediência, mas lá atrás eu tinha outras situações, lá atrás eu tinha algumas situações que era melhor, que me proporcionava um prazer, uma satisfação melhor, né? Então, aqui também, isso representa quando nós pegamos em pensamentos do que abandonamos para viver o novo de Deus. Olhar para trás representa renunciar às posses, amigos, familiares que Deus pede para a gente deixar para trás, né? Ou o coração ainda seduzido pelos prazeres do pecado. Lá em Lucas 17:32, Jesus nos orienta: naquele dia que estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, né? Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder, salvar-la. Então, muitas das vezes a gente quer obedecer ao Senhor, mas quer ficar olhando para trás, quer ficar remoendo situações que aconteceu lá atrás e que a gente queria estar vivenciando nesse momento. Mais à frente, vemos Ló e suas filhas em um novo lugar. Se mudaram e, infelizmente, trouxeram de Sodoma a mentalidade pecaminosa, né? Suas filhas conspiraram contra Ló. O desespero de não ter futuros maridos, de não dar frutos, de não ter filhos, fizeram com que elas praticassem o incesto. Que lá no versículo 33, e deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E ele não percebeu quando se deitou, nem quando se levantou. E depois se deitou também com a filha mais nova, né, no 35, e ele também não percebeu. E no 36 vem as consequências. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. A primogênita teve Moabe e a mais nova teve Benjamim, né, que é Amon, que mais à frente nós vemos que foram pessoas que quiseram amaldiçoar o povo de Israel. Então, não tem como dar bons frutos quando a gente age com situações, mais uma vez, antecipadas. Porque se elas confiassem no Senhor, no novo de Deus, Deus poderia, de alguma forma, estar fazendo com que elas tivessem frutos, se fosse da vontade do Senhor. Mas não, elas tentaram dar um jeito, achando que precisava dar continuidade. E dessa forma que elas agiram, elas trouxeram maldição para a vida do seu povo. Tanto que lá na frente, como vemos em Neemias 13:1, aonde os amoitas e os moabitas, eles tentam amaldiçoar o povo de Israel. E Deus converte essa maldição em bênção, né? Então, hoje eu te pergunto, o que você ainda tem olhado para trás, né? Por que temos sentido tristeza em ter deixado algo que deixamos atrás por obediência, né? Talvez focamos no que deixamos para trás e não vemos o que ganhamos. Eles não estavam ali vendo o que eles ganharam com a obediência. Eles ganharam a vida deles, eles olharam para trás e tudo se acabou, né? Tudo se acabou em enxofre. Então, eles focaram no que deixaram para trás e não tiveram a visão do que Deus tinha feito por eles, né? Do amor e do carinho, do cuidado que Deus estava tendo com eles, né? Então, que nós possamos ter essa visão do cuidado do que Deus tem feito por nós, daquilo que Deus viu em nós, que nós nem mesmo sabíamos que tínhamos. Então, de nada adianta Deus nos levar para um lugar novo e trazer todas as coisas que deixamos, todas as coisas que Deus nos manda deixar para trás, né? As emoções, as tristezas, as feridas, tudo isso, se nós trouxemos para o novo, né, para um lugar novo. Eu, por exemplo, Deus mandou estar aqui hoje em Portugal, deixar
tudo para trás, botar tudo dentro de uma mala de 10 quilos e 23 quilos e obedecer. E não adianta eu ter feito tudo isso e viver com as emoções ou viver pensando naquilo que eu renunciei. Porque a obediência me dá mais frutos do que se eu tivesse ficado naquele lugar ou se eu quiser ficar remoendo esses sentimentos, remoendo situações que eu deixei para trás, né? E então que possamos viver o novo de Deus, que possamos estar em lugares que Ele nos colocou verdadeiramente, amizades novas, abrir para o novo de Deus, ter emoções novas, ministérios novos, e colocar tudo aquilo que Deus tem colocado para nós. Não ficar comparando, não ficar se fechando de repente, porque não é da forma que nós esperávamos que fosse, porque não dentro não alcançou as expectativas que nós mesmos criamos. Então, que possamos estar obedecendo ao Senhor e entendendo aquilo que Ele tem para nós, ainda que não seja conforme as nossas expectativas. A palavra de Deus diz que Ele sabe o que é bom para nós, o que é perfeito para nós. Então, que possamos estar vivenciando verdadeiramente o novo de Deus em nossas vidas, que possamos estar não olhando para trás, vivendo o novo, sem ser como a esposa de Ló e suas filhas, vivendo algo que realmente Deus trouxe para nós, né? Essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração e estou trazendo para vocês, e que vocês sejam abençoados com essa palavra, tá? Se vocês puderem comentar também se isso realmente impactou você, se isso faz sentido para você, eu agradeço, tá bom? Fiquem com Deus.